Olá, meu amigo, minha amiga. Estou aqui novamente para falar com vocês. Meu nome é Ricardo Lima. Vou dar continuidade à última mensagem que eu tinha conversado com vocês, que é o verdadeiro sentido da vaidade. Hoje eu vou estar conversando com vocês em Eclesiastes capítulo 2. E antes de eu ler esse texto, hoje eu tenho uma pessoa comigo aqui, que é meu mestre, meu senhor, e eu gostaria de estar conversando com ele para que ele nos ajudasse a ter esse momento, né? Eu sei que vocês já ouviram falar de Jesus e é com ele que eu vou falar nesse momento. Eu gostaria que vocês estivessem participando desse diálogo que eu vou estar conversando com ele, que ele vai nos ajudar a refletir sobre isso, tá bom? Senhor Jesus, eu quero agradecer a tua presença. Obrigado, Pai, porque o Senhor já esteve com a gente ali na primeira vez e queremos, ó Deus, que nessa segunda vez o Senhor esteja nos ajudando a entender melhor sobre esse assunto. Me livre, ó Deus, de estar falando coisas que são desejos meus, mas que eu possa estar falando de forma plena a tua palavra. Quero te louvar e agradecer por cada pessoa que está aqui assistindo esse vídeo, que o Senhor possa abençoar cada pessoa. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer a sua presença e a presença de todos aqueles que estão ouvindo aqui também, Pai. Eu agradeço ao Senhor, me ajuda cada um aqui a se livrar dessas coisas que nós vamos aprender aqui nesse dia. A última vez que eu estava conversando com vocês, eu estava falando sobre a ansiedade, e a ansiedade que é o produto da vaidade, né? E eu falei sobre a felicidade também. Muitas pessoas querem ser felizes, mas existe um segredo para você ser feliz. Infelizmente, as pessoas estão correndo para todos os cantos em busca da felicidade, ou em busca da vaidade. A vaidade ela é um fenômeno que muitas pessoas não gostam de parar para pensar, não gostam de parar para analisar, não gostam de ficar pensando nisso, mas é uma coisa que tem feito parte da vida de muitas pessoas. Então, o verdadeiro sentido da vaidade. Quero dizer também que, se caso vocês quiserem se aprofundar no assunto falando sobre vaidade, sobre orgulho, eu tenho meu livro que eu lancei, uns 2 meses, 3 meses atrás, já está online, tá? Ele é pela Amazon, você vai poder baixar o seu aplicativo e colocar o seu livro lá, O Vale dos Sonhos, O Segredo do Coração. Esse é a primeira edição minha, tá bom? Então você vai poder se aventurar numa história que eu criei. Eu gostaria que você estivesse aproveitando essa oportunidade para esse momento que você não pode sair de casa, que você às vezes está parado, né, ocioso, né? Então aproveita, baixa esse livro, lê, que eu acredito que vai ajudar você em algumas coisas que talvez você esteja precisando de uma resposta. Então, Eclesiastes é o livro que nós vamos ler, Eclesiastes capítulo 2. A palavra Eclesiastes no hebraico é gobelet, que significa pregador. A tradução ela foi mudada para o grego e passou a ser orador da Assembleia. Então, Salomão ele era um orador. Ele dava os seus discursos, ele atraía as pessoas com as suas palavras. Provavelmente existiam multidões de pessoas que gostavam de ouvir Salomão falando, Salomão dizendo as coisas e as frases, as poesias, as filosofias que ele tinha na mente dele. Vaidade, ela tem um significado de algo vazio, está ligado à ilusão, né? Tem muitas pessoas que sofrem por causa da vaidade. Por quê? Porque é uma ilusão. Muitas vezes a pessoa ela
ela vive uma vida por emoção e não dá muito ênfase ao conhecimento, e às vezes ela acaba caindo nas redes, né, nas teias da aranha da vaidade. Tudo que atribui a aparência externa das coisas. Vaidade, às vezes, é colocado como pecado, o pecado da aparência. Na religião atribui-se a encontrar satisfação da parte de Deus. O que significa isso? Que muitas pessoas dizem que a vaidade é pecado, né? Que você usar isso, usar aquilo outro, não fazer isso, não fazer aquilo outro, é pecado, é vaidade. Mas quando você lê o livro de Colossenses capítulo 2, versículo 20, ele vai falar que a coisa não é bem por aí, porque isso não tem poder nenhum para colocar você legalzinho diante de Deus, não. Não tem como você ir por esse caminho. Mas a vaidade, querendo ou não, a gente precisa conhecer ela a fundo, porque ela não tem muita coisa a ver com isso. A vaidade, ela não está ligada às coisas que são aparentes. Ela está ligada às coisas que estão dentro da gente. Então, mas a vaidade, ao contrário de tudo isso, ela está relacionada ao resultado da ação. Por quê? Porque eu tenho um objetivo para conquistar algumas coisas, para fazer algumas coisas. E esse resultado que está no meu coração é que vai dizer se eu estou errado ou não. É por isso que eu tenho que saber se eu estou sendo vaidoso nas coisas que eu estou querendo, ou se essa vaidade ela é boa, ou se essa vaidade ela está me destruindo, né? Que nem as pessoas que usam o vício das drogas, o vício da bebida, elas estão usando a vaidade destrutiva, né? Hoje eu quero dizer um pouquinho sobre uma pessoa que me ajudou muito na minha vida, né? É uma pessoa assim que tinha as suas vaidades, tinha as suas dores, tinha as suas falhas, suas fraquezas, mas era uma pessoa que tinha uma sabedoria muito grande e que muitas vezes a gente conhece as pessoas e não sabe que essas pessoas têm algo por trás daquilo que muitas vezes não aparece, que foi a minha mãe que me criou. Ela é uma pessoa muito sábia, muito honesta, muito sincera nas coisas que ela fazia. E hoje, quando eu olho para trás e vejo tudo que eu aprendi com ela, eu vejo que foi muito importante as coisas que ela me ensinou. E isso formou o meu caráter. Só que a gente muitas vezes não pode parar por aí, porque às vezes o seu pai, a sua mãe ensinam as coisas para você e você não queria ouvir o seu pai, a sua mãe. E aí você começa a sofrer circunstâncias, você começa a passar por situações que não é bom para você. Por quê? Porque você não ouviu o seu pai e sua mãe. Sua mãe muitas vezes ela não tem aquele entendimento, aquele conhecimento para ensinar as coisas para você. Mas ela fala coisas que são verdade. Muitas vezes a gente não quer ouvir. Só que aí vem o outro processo, o processo da vida, o processo do sofrimento, o processo do quebrar a cara, que muita gente não para refletir sobre isso. Porque a gente quebra a cara quando a gente não ouve os pais. A Bíblia fala que nós devemos honrar o nosso pai e nossa mãe. Porque quando eles falam, olha, não faça isso, é porque eles já viveram uma experiência. Então muitos jovens hoje, principalmente nos dias de hoje, estão se acabando. Estão vivendo um mundo desmotivados. Um mundo onde não tem foco, não tem para onde correr. Por causa da famosa vaidade. A vaidade do lado negativo. Aquela vaidade que destrói. Os desejos. E esses desejos vêm sem reflexão. Vêm por causa das emoções que nós sentimos.
Então eu vou ler um pouquinho esse texto aqui para a gente entender o que é realmente a vaidade. Eclesiastes capítulo 2. Disse eu no meu coração: ora, vem, eu te provarei com alegria, portanto gozo o prazer, mas também isso era vaidade. Do riso disse: está doido? É da alegria. De que ela serve? De que serve esta? Busquei no meu coração como estimular com o vinho a minha carne, regendo-me, porém, pela sabedoria, como me apoderar da loucura, até que o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos seus dias da sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei casas, plantei vinhas, fiz hortas e jardins, plantei nelas árvores de toda espécie de fruto, fiz também tanques de águas para com elas regar os bosques e reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, tive servos nascidos em casa. Também tive grandes manadas de vaca, ovelha, mais do que todos os houves antes de mim em Jerusalém. Amontoei prata e ouro, joia de reis das províncias, provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, de instrumento de música de toda a sorte. Engrandeci-me, sobrepujei todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Em tudo isso, perseverou comigo a minha sabedoria. Tudo o que desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. O meu coração se alegrou por toda a minha obra, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Olhei para todas as obras que as minhas mãos fizeram, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e vi que tudo era vaidade e aflição de espírito, que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então aqui a gente vai perceber que Salomão começa a falar sobre as coisas magníficas, maravilhosas que ele foi realizando durante a vida dele, porque Deus deu sabedoria para ele. Ele se aproveitou de tudo isso de uma forma bem abrangente na vida dele. Salomão, ele foi uma pessoa que pôde ajudar e alegrar muita gente com aquilo que ele tinha. Ele não tinha aquela sabedoria para ajudar e aconselhar pessoas e ajudar as pessoas a sair dos seus problemas. Ele tinha muita coisa e ele viveu muita coisa. E Salomão, ele ganhou convicção quando duas mulheres tiveram filhos, duas prostitutas tiveram filhos, e as duas estiveram no mesmo lugar, e as duas dormiram, e quando uma das duas estavam dormindo, um dos filhos dessas não sobreviveu e morreu na hora que elas estavam dormindo. E uma delas, vendo que ela tinha perdido o filho, ela trocou o filho e ficou com o filho da outra, que estava vivo. E o filho dela tinha morrido. Só que estava só as duas mulheres e ninguém mais estava ali. E Salomão, ele foi procurado para aconselhar, porque as mulheres começaram a brigar entre elas. E aí uma coisa ia acontecer de ruim com uma dessas mulheres. E aí levaram diante de Salomão, e Salomão, ele teve que fazer a sua sentença. E ele simplesmente fala para a mulher: faz o seguinte, pega essa criança que está viva, corta ela no meio, dá uma parte para uma e uma parte para outra.